Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz seja convosco nesta manhã. Hoje continuamos a série de pregações que nos vão encaminhar até à cruz do Calvário. Estamos a fazer este percurso com o Mestre de forma a compreendermos o que é que Ele, ao longo deste percurso, dá a toda a gente. Já vimos nos domingos anteriores que, devido ao seu caminho para a cruz, Jesus dá às nações os discípulos. Também já vimos que, neste caminho para a cruz, as multidões recebem o que comer. Na semana passada, vimos que é este caminho para a cruz que permite que os humildes recebam fardos leves. Irmãos e irmãs, hoje vamos ver como, neste caminho para a cruz, Jesus oferece a cura aos doentes. E convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 9, versículos 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. E vamos ficar de pé para ouvir o Evangelho desta manhã. Diz-nos o texto bíblico em Mateus, no capítulo 9. Jesus entrou num barco, atravessou o lago e foi para a sua cidade. Trouxeram-lhe então um paralítico deitado numa enxerga. Ao ver a fé daqueles homens, disse ao paralítico: coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Nisto, alguns doutores da lei começaram a dizer para consigo: este homem está a ofender a Deus. Jesus, percebendo os seus pensamentos, questionou-os: por que é que estão a pensar mal no vosso íntimo? O que será mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Fiquem, pois, a saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver aquilo, a multidão ficou impressionada e louvava a Deus, que deu tão grande poder aos homens. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que o poder que Jesus transbordou enquanto estava entre os homens possa ser manifestado no nosso coração pela tua vontade. Senhor Deus, vem ao nosso encontro, vem transformar-nos, vem dar-nos a tua paz e vem mostrar-nos a tua missão, que todas as barreiras que nós hoje possamos ter ao escutar a tua palavra possam ser quebradas e possam desaparecer perante o poder do teu Evangelho. Por Cristo Jesus, oramos e pedimos que estejas connosco e sobre nós. Por Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, o texto que hoje lemos é verdadeiramente um momento de transformação. Principalmente um momento de transformação para este homem que era um paralítico, ou seja, que não tinha mobilidade e passou a ter essa mobilidade. Se lermos o Evangelho de Mateus, vamos ver que ele é composto por inúmeros milagres. É composto por inúmeros momentos em que a vida das pessoas é transformada. E estas ações têm um único propósito: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Mateus olha para Jesus como aquele que vem cumprir as promessas, todas as promessas de forma integral que se encontram no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que encontramos no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento das promessas que dizem que haverá um dia em que o Messias vai ter domínio sobre o mundo natural. E podemos recordar como Jesus conseguiu acalmar a tempestade. Mas também vai ter domínio sobre o mundo sobrenatural. E se lermos os Evangelhos, vamos ver as inúmeras vezes que Jesus teve o poder de expulsar demónios das pessoas. Mas para além disso, para além do mundo natural e do mundo sobrenatural, Jesus tem domínio sobre o mundo espiritual. Ou seja, Ele tem poder para perdoar os pecados, ao ponto de fazer com que um paralítico possa andar. O poder de Jesus nestes três domínios
é demonstrado de uma forma muito especial nos capítulos, e exorto-vos a que possam ler os capítulos 8 e 9 de Mateus. O capítulo 8 e 9 de Mateus vai-nos mostrar como Jesus tem poder sobre estes três domínios e se manifesta como Messias, se manifesta como Filho de Deus. No capítulo 8, irmãos, e se quiserem abrir, podem acompanhar pelo menos os tópicos que encontram nas Bíblias. No capítulo 8, vemos como Jesus começa a procurar um leproso unicamente com o toque da sua mão. 8:3. Mas também cura o cego do centurião, sem sequer este estar presente. Mateus 8:13. Em seguida, cura a sogra de Pedro de uma febre grave. Mateus 8:15. Em seguida, Jesus vai além das aflições físicas e começa a tratar e ter domínio e mostrar autoridade sobre o reino sobrenatural e começa por expulsar demónios. Mateus 8:16. Depois continua e vai poder demonstrar o seu poder sobre as forças naturais e faz com que a tempestade que se abate sobre o mar da Galileia desapareça. Mateus 8:16. E a seguir volta a expulsar uma legião de demónios dos dois jovens possuídos que se encontram na terra dos Gadarenos. 8:32. Irmãos, tudo isto acontece num único capítulo, o capítulo 8 de Mateus. No capítulo 9, vemos o drama aumentar, porque já não é só o controle sobre o mundo natural ou sobre o mundo sobrenatural. No capítulo 9, vamos ver como Jesus tem poder até sobre o mundo espiritual. Poder para perdoar os pecados, libertando a pessoa para viver uma vida de comunhão com Deus. O grande médico veio não para curar aqueles que estavam sãos, mas para aqueles que estão doentes. E Ele vai dar aquilo que as pessoas mais precisam. A cura para que a sua alma se encontre liberta diante de Deus. A cura que nasce do perdão dos pecados. Ao ler o Evangelho de Mateus, somos preparados para compreender a afirmação que encontramos mesmo no final do Evangelho. Ou seja, todo o Evangelho nos vai preparar para compreender uma afirmação que encontramos no último capítulo do Evangelho de Mateus, quando, ao despedir-se dos seus discípulos, Jesus afirma: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Primeira parte, irmãos, todo o Evangelho de Mateus nos prepara para esta afirmação: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem poder sobre todos os domínios da vida. E por isso tem poder no céu e na terra. E é por isso que Ele tem autoridade para nos dizer: vão e façam discípulos. Irmãos e irmãs, antes de Jesus ir para a terra dos Gadarenos, Ele tinha gerado um grande interesse onde vivia. Tinha gerado um interesse tão grande que teve de sair. O texto dá-nos indicação em Mateus 8:18 dá-nos a indicação de que Jesus teve que sair de onde estava, porque a multidão era tanta, procurava tanto Jesus que ele estava a ficar cansado, estava a ficar limitado e teve que sair para poder descansar. E foi para a terra dos Gadarenos. Mas, ao voltar, o que vai acontecer é que a multidão que estava com ele antes continua à espera dele. E continua à espera dele para o escutar e para ver os seus milagres. Irmãos, se olharmos para os textos paralelos que encontramos neste texto em Marcos e Lucas, vamos poder completar melhor a figura, a imagem que temos daquilo que acabámos de ler. Olhando para os textos paralelos, podemos ver que Jesus vivia em Cafarnaum. Esta era a sua cidade. Jesus tinha escolhido esta cidade para viver. Jesus tinha, pelo menos nesta parte da vida, tinha-se fixado em Cafarnaum para viver. Isto podemos ver em Marcos 2. Mas também vamos ver que, ao regressar, Jesus regressou à sua cidade, e especificamente à casa de Pedro. Porque os amigos de Jesus e as pessoas com quem ele estava a falar eram tantos, quando o paralítico quis estar perto de Jesus, não havia forma de ele passar. E o texto de hoje não nos diz, mas os textos paralelos dizem-nos que a forma do paralítico passar foi descer sobre o telhado. Mas não descer sobre um buraco que havia. As pessoas que levaram este paralítico tiveram que abrir um buraco de forma a descer o paralítico. É estes amigos que Jesus hoje, no texto de hoje, reconhece
terem uma grande fé. Pelo que descreve o texto, a paralisia deste homem era grande, ao ponto de não se conseguir movimentar. Não sabemos qual era o grau da paralisia. Sabemos que era o suficientemente grande para este homem não se conseguir movimentar e precisar da ajuda de terceiros para chegar perto de Jesus. Não sabemos, mas podemos imaginar que podia ser tetraplégico. Sem cadeira de rodas ou sem nenhum equipamento moderno como hoje temos de transportar as pessoas com alguma incapacidade motora, o que vamos ter são homens que vão pegar neste paralítico e o vão levar até Jesus. Irmãos e irmãs, ao longo da história, homens e mulheres viram a sua vida tocada por algum género de incapacidade motora. Provavelmente todos nós conhecemos alguém com incapacidades motoras. Mas o estigma que hoje as pessoas podem sentir a nível social, ou mesmo a negligência, tem que ser multiplicado por muitas vezes quando olhamos para o tempo de Jesus. É que ter algum problema físico no tempo de Jesus era o mesmo que assumir que o pecado se tinha abatido sobre aquela pessoa de tal grau que Deus o tinha castigado. Por isso, ser paralítico naquela altura era ser completamente ostracizado. Porque ou a pessoa tinha pecado, ou os pais tinham pecado, ou os avós tinham pecado. Podemos ver essa realidade no livro de Jó, podem lê-lo todo, ou então na pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando vem o cego de nascença. E a pergunta dos discípulos, estamos a falar de pessoas que já caminhavam com Jesus há algum tempo, a pergunta que eles fazem é: Mestre, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Pecou ele ou pecaram os seus pais? João capítulo 9. Embora seja verdade, irmãos, que as aflições, as dores, as dificuldades que são o resultado do pecado que há no mundo, não temos que fazer uma ligação direta ao pecado pessoal para o sofrimento que as pessoas têm. Esta generalização tem levado imensas pessoas ao longo de todos os séculos a serem manipuladas pela forma como a religiosidade tenta controlar a vida das pessoas. Uma pessoa que é tocada pela dor e pelo sofrimento é tocada porque o pecado existe no mundo. Desde a queda, desde a desobediência inicial do ser humano, o pecado habita entre nós e destrói a imagem perfeita que Deus tem e quer para nós. Isso não quer dizer, irmãos, que as pessoas que sofrem tenham elas próprias pecados para ser castigadas por esse pecado. Quando optamos por esse género de discurso, estamos a manipular a fé das pessoas para atingir fins pessoais. Como os seus companheiros judeus, o paralítico acreditava que a sua incapacidade era gerada pelo seu pecado. Era isso que era dito, era isso que era proclamado, e era isso que era aceito por todas as pessoas. A paralisia era vista como um castigo justo do pecado injusto que tinha sido cometido. Esta crença ainda segregava mais as pessoas. Para além de estarem incapacitadas, tinham a certeza que eram vistas pela sociedade de uma forma que ainda as afastava mais da vida social. Para além da severidade daquilo que era já a sua incapacidade, ainda eram castigadas duplamente porque a própria sociedade lhes apontava o dedo. Mas este homem estava determinado a ver Jesus. Ao associar a paralisia ao pecado cometido, a sua primeira preocupação era receber o perdão dos pecados. E é isso que vamos encontrar primeiro. Este homem precisava que os seus pecados fossem perdoados para mentalmente ultrapassar a barreira que o afastava de Deus. E por isso a primeira coisa que Jesus diz é: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, se os homens que acompanham, os 4 homens que acompanham este paralítico, podem ser reconhecidos por alguma coisa pela fé que têm. Estes homens tinham uma verdadeira fé e tudo fizeram para que este paralítico conhecesse e estivesse perto de Jesus. E é isso que Jesus também vai reconhecer neles. A grande fé que têm. Ao ponto de levarem alguém acima de um telhado, abrir um buraco na habitação e fazerem descer este homem para o pé de Jesus. Nenhum dos evangelhos diz
que este homem tenha proferido alguma palavra. Aliás, não é dito em nenhum dos evangelhos que ninguém, a não ser Jesus, tenha dito alguma palavra neste episódio. Sem dúvida que o paralítico se expusera, mas a forma do paralítico se expor não foi por palavras. Foi colocando-se aos pés de Jesus. Ele não tinha outra hipótese. Ele estava aos pés de Jesus a pedir misericórdia. Amados irmãos e amadas irmãs, é verdade que Jesus curou pessoas que tinham pouca fé. É inclusivamente verdade que Jesus curou pessoas que não tinham fé nenhuma. E que perante a cura não voltaram mais para agradecer. Mas Jesus procurou, na maior parte do seu ministério, as pessoas que tinham fé para mudar as suas vidas. E olhando para o capítulo 8 e 9 de Mateus, vamos ver pessoas como o centurião que pede a cura para o seu criado, ou mesmo o homem, o chefe, que pede misericórdia para a sua filha que já tinha morrido. É este género de fé que Jesus coloca no centro do seu ministério para transformar vidas e mostrar qual é a sua proclamação. E hoje, irmãos, o que devemos perguntar-nos é como é que está a nossa fé. Estamos a falar de cura, estamos a falar de doença, mas é impossível separar a doença e a cura do próprio ato de fé. Como está a nossa fé? Estamos nós dispostos, como este homem, a colocar-nos literalmente aos pés de Jesus? Estamos nós dispostos a colocar tudo aquilo que nós somos nas mãos de Jesus? Como está a nossa fé? E ninguém pode responder. Não há nenhuma igreja, não há nenhum sacerdote, não há nenhum padre, não há ninguém que possa responder a essa pergunta, a não ser nós próprios. Como está a nossa relação com Deus? Mas o texto de hoje, irmãos, não nos fala só de fé. É que logo a seguir fala-nos de perdão. As primeiras palavras de Jesus para o paralítico foram: coragem, meu filho. E é interessante que, não havendo nenhum discurso, a primeira palavra de Jesus seja: coragem, meu filho. Sabendo que este homem tem o coração dorido, porque acredita profundamente, como tal como toda a sociedade, e já vamos ver no caso dos doutores da lei, que o pecado que ele cometeu, ou alguém da sua família cometeu, o levou a que ele esteja paralítico. A primeira coisa que Jesus lhe diz não é nenhuma condenação, é simplesmente coragem. Tem coragem. Tem confiança. Mas claro que a ternura e o conforto que Jesus expressa nesta hora é complementada pela frase a seguir: os teus pecados estão perdoados. Estas palavras representam realmente um milagre divino na vida daquele homem. Talvez o maior de todos os milagres, o perdão dos pecados que contaminam de tal forma a vida que nós deixamos de viver. Nós tornamos paralíticos na nossa vida porque somos completamente assoberbados por tudo aquilo que nos prende a este mundo. Assim como com uma palavra Jesus acalmou a tempestade, com uma palavra Jesus vai curar este paralítico. Com uma palavra Jesus vai dar a este homem aquilo que era mais essencial: a cura espiritual. Irmãos, se olharmos para o texto bíblico, vamos ver o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3, contamina a imagem do ser humano, mancha a alma humana com a imagem de Satanás, João 6,70. O pecado é a hostilidade e a rebelião contra Deus, e há imensos textos, e afeta todos os seres humanos, Romanos 3, assim como a totalidade do ser humano. O pecado toca todas as áreas da nossa vida, irmãos. Ele leva os seres humanos a viverem debaixo do domínio de Satanás, não debaixo do domínio de Deus. Como diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 2 e 3, que é tão persistente que mesmo depois de nos sermos transformados à imagem de Deus, ele é tão persistente, este pecado é tão persistente na nossa vida, que mesmo quando somos regenerados, temos de continuar a lutar contra ele. Diz-nos Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7. Este quadro é totalmente desolador, irmãos. Saber que, mesmo quando somos tocados, continuamos a lutar contra algo que nos quer afastar da imagem de Deus. É algo que nos destrói e que pode fazer com que desanimemos. Mas a melhor notícia, irmãos, é que por uma única palavra Jesus pode mudar tudo aquilo que é a nossa realidade. Pode transformar a nossa vida. Ao ponto de, mesmo que sejamos paralíticos, seja motoramente, seja a nível da nossa vida
diária, Ele tem o poder de nos dar uma vida plena em Cristo. Irmãos, os doutores da lei viam o que estava a passar. Aliás, eles conheciam já Jesus. Eles conheciam Jesus no seu íntimo e acusaram-no de blasfemar contra Deus. O texto de Mateus não é muito claro, os outros são. Os outros textos dizem claramente que eles, dentro de si próprios, no seu íntimo, acusaram Jesus de blasfemar contra Deus. Quem teria autoridade para perdoar pecados senão Deus? Sendo Jesus um mero homem, não tendo ele esse poder e autoridade, então o que ele estava a fazer era a blasfemar, era a fazer com que o nome de Deus fosse para a rua da amargura. Ele não estava a honrar o nome de Deus. Ao contrário do paralítico, estes homens não viram nenhuma necessidade de serem transformados. Aliás, eram perfeitos. Não tinham nenhum problema físico. Eles eram verdadeiramente justos aos olhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, há duas barreiras que nos impedem de receber a salvação. E foi sempre assim ao longo da história. A primeira é quando recusamos reconhecer a necessidade de arrependimento. Tal como estes escribas, estes doutores da lei estavam a fazer. A segunda, irmãos e irmãs, é aquela que diz que a salvação pode ser ganha por méritos nossos. Ou seja, que nós podemos trabalhar para receber a salvação. E estes doutores da lei também acreditavam nisso. Tudo isto nos afasta da salvação de Cristo. E o mais provável, irmãos, é que se os doutores da lei que hoje encontramos no texto não tivessem visto nenhum milagre ainda, o que seria difícil, o mais certo é já poderem ter escutado aquilo que Jesus tinha feito ao longo do seu ministério. E como tinha curado as pessoas fisicamente e sobrenaturalmente. Mas apesar de tudo isso, eles continuavam a achar que Jesus estava a blasfemar contra Deus e não aceitavam o seu ministério. O seu pensamento levava-os a acusar. E a acusação foi de tal, irmãos, que Jesus vai acabar numa cruz. Morto por ser acusado de estar a blasfemar contra Deus. Os seus corações estavam endurecidos. Os seus corações pareciam pedra porque queriam responder à religiosidade e não queriam responder a Deus. Continuavam a recusar a reconhecer o poder de Deus em Jesus. E sempre que Jesus fazia alguma coisa que demonstrava o poder de Deus, o seu ódio crescia. E o seu afastamento de Deus aumentava. É por isso que Jesus, irmãos, conhecendo o que vai no seu íntimo, lhes diz: porquê é que estão a pensar mal no vosso íntimo? O que é que será mais fácil dizer? Será mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados? Ou será mais fácil dizer levanta-te e anda? Pois fiquem a saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Irmãos, como diz João no capítulo 2, 25, Jesus não precisava de se informar sobre as pessoas, porque ele sabia muito bem o que havia dentro de cada um. Jesus conhecia o íntimo daqueles homens. Jesus sabia aquilo que eles estavam a passar. Jesus sabia perfeitamente aquilo que os estavam a acusar no seu íntimo. Usando como defesa a necessidade de proteger a santidade de Deus, o que estes homens estavam a fazer era proteger a religião, acusando o próprio Filho de Deus de ser blasfemo. É então que Jesus pergunta aos doutores da lei, que já conheciam o seu poder de curar, se preferiam que ele curasse o homem dizendo os teus pecados são perdoados, ou se preferiam que ele curasse o homem dizendo levanta-te. Porque na realidade, quer uma forma, quer outra, iria proclamar a grandiosidade de Deus. E os doutores da lei são presos dentro da sua própria teia. Não havia forma, perante a resposta de Jesus, de haver outra forma senão dar glória a Deus em Jesus Cristo. Porque se o milagre fosse realizado, isso queria dizer que o pecado daquele homem tinha sido totalmente limpo. E a única pessoa, o único ser que podia curar limpando o pecado era Deus. Por isso, quando Jesus pergunta o que é que preferem, que eu cure este homem e dizem que os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda, Jesus sabia que não havia resposta que aqueles doutores da lei pudessem dar. Porque qual fosse a resposta,
o nome de Deus seria glorificado naquela hora. Os seus adversários já lhe disseram. E Jesus virou-se para aquele homem e disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E o homem levantou-se e o homem andou. E regressou ao seu dia-a-dia. Irmãos e irmãs, muitos homens e mulheres ao longo, homens e mulheres, grupos e igrejas, através dos séculos, têm reivindicado a autoridade para absolver os pecados dos seres humanos. Irmãos, contudo, temos que ter muito claro que não há forma, mesmo dentro das igrejas, como a igreja presbiteriana, que tem dentro da sua estrutura uma parte que se denomina confissão de pecados, não há forma do pecado humano ser perdoado se o nosso coração não for totalmente entregue ao nosso Deus. Não é a igreja que perdoa os pecados. Quem perdoa os pecados é Cristo Jesus. Não é o sacerdote, o padre ou qualquer pessoa que tem poder para perdoar pecados. Quem perdoa os pecados é Deus em Cristo Jesus. Por outro lado, também, irmãos, já há muitos homens e mulheres, grupos e igrejas, que reivindicam o poder de curar, sem que seja necessário uma fé verdadeira em Jesus. Apenas uma obediência cega às leis humanas. Tudo o que fizermos, tudo o que dissermos, e que manipula a relação entre fé e necessidade de arrependimento das pessoas, irmãos, está a afastar as pessoas de Jesus. E nós não estamos a anunciar o Evangelho de Cristo. Fé e arrependimento vão lado a lado no conhecimento de Cristo. E é por isso, irmãos, que Jesus diz: levanta-te e anda. Todas as descrições do relato, irmãos, como disse há pouco, não descrevem por uma única vez quer o paralítico, quer os jovens, nem sequer os escribas ou doutores da lei tiveram uma única palavra nesta cena. Aliás, nenhum dos evangelhos descreve ou dá a entender que estes jovens tenham tido uma única palavra. Tudo se passou porque Jesus conhecia o íntimo daquelas pessoas. Nem o paralítico que acreditou ser possível, nem os amigos que tiveram fé, nem os escribas que foram incrédulos, que tiveram de pronunciar o que sentiram. Mas a consequência desta ação, irmãos, encontramos no final do texto que nós lemos. É que, devido a esta ação, as multidões que estavam a ver aquele episódio, o que é que fizeram, irmãos? Louvaram a Deus. Tal foi o milagre que foi feito, que, independentemente de ninguém dizer o que quer que fosse, o resultado foi que as multidões, as pessoas que estavam a ver o que estava a passar, louvaram a Deus. A resposta das multidões ao verem a cura foi de gratidão, foi de louvor. Amados irmãos e amadas irmãs, este foi um episódio verdadeiramente admirável e acredito que todos nós gostaríamos de ter presenciado fisicamente, presencialmente, ou gostaríamos de presenciar essa realidade no nosso dia-a-dia. Um paralítico foi curado, um homem que sentiu um peso tremendo da culpa e do pecado foi libertado para viver a sua vida diária, ficou livre e, como consequência desta ação, as multidões louvaram o Senhor. Podemos tentar arranjar todas as desculpas que quisermos, irmãos. E normalmente arranjamos algumas. Podemos tentar arranjar todas as desculpas que quisermos. Mas algo que falta hoje à igreja que se diz ser a Igreja de Cristo. Quando as multidões, ao verem a ação dos cristãos, não louvam o nome do Senhor. Podemos esperar que haja incrédulos, certamente que os há. Podemos esperar que até gritem crucifiquem-nos, e certamente hoje há muitos que continuam a dizer crucifiquem-nos. O que não podemos esperar é uma indiferença total à ação que Cristo tem na Igreja que é sua. Irmãos, nem sequer nos pode passar pela cabeça dizer que Jesus não tem qualquer ação nas nossas vidas. Jesus continua a ter o mesmo género de ações que teve durante o texto que lemos,
na nossa vida. Jesus continua a tocar-nos de uma forma excepcional. Jesus continua a curar-nos de uma forma excepcional. Jesus continua a entrar na nossa vida de uma forma excepcional. Jesus continua a libertar-nos de uma forma excepcional. E quando isso acontece, irmãos, as multidões devem conhecer e vão conhecer a ação de Cristo quando nós deixarmos de guardar a ação de Cristo para nós. Quando nós somos discípulos que proclamam as grandiosidades que Jesus faz entre nós. Ser discípulo, irmãos, não é virmos à igreja. Ser discípulo não é estarmos uma manhã juntos. Isso é bom, faz-nos bem, edifica-nos. Mas ser discípulo é viver Cristo onde quer que nós estejamos. Porque todos nós, de alguma forma, já estivemos doentes. E ao conhecer Cristo, temos a sua cura. Estamos nós preparados para anunciar a cura que Cristo fez na nossa vida. É que, no caminho para a cruz, se há alguma coisa que Cristo faz, é dar aos doentes a cura. E todos nós conhecemos, na nossa vida e ao nosso lado, pessoas que precisam da cura de Cristo. Não tenham medo de falar de Jesus. Não tenham receio de falar de Jesus. Não tenham medo de dizer o que Jesus faz na nossa vida. Exorto-vos esta semana a contarem a vossa história de fé a alguém. Podem não contar toda, pode ser longa, quanto um episódio da vossa história de fé a alguém. E não contar à mulher, que também é crente e vem connosco à igreja. Um filho, um vizinho, ou um pai. Contem um episódio da vossa vida no qual sentiram a presença de Deus. Não tenham medo, não guardem a vossa fé para vós. Uma fé que é dada de uma forma tão grandiosa é para ser vivida no nosso dia a dia. Deixem que a cura pela qual passaram seja um motivo de louvores àqueles que vos vão ouvir. A Deus seja dada a honra e glória